Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje a gente vai falar sobre o Atlas da Violência. A gente vai trazer aqui os dados do último Atlas e falar sobre quais são as vítimas de homicídio, as maiores vítimas de homicídio no país. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Túlio Kruse. Obrigada, Túlio, por ter vindo novamente aqui no Como é que é. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Priscila. Bom estar aqui de novo com vocês. Sim. Túlio, vamos começar essa conversa. Vou pedir para você explicar para a gente o que é, né, o Atlas da Violência, quais são os dados, né, que ele trouxe esse ano e quais são as fontes, né, que ele usa para essa análise dos dados. Claro, importante. O Atlas da Violência, ele é um estudo publicado anualmente, feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o Fórum é basicamente o órgão que produz alguns dos principais estudos no Brasil sobre segurança, faz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública também. É uma parceria entre os dois, feito desde 2016. Basicamente um estudo um pouco mais analítico sobre a violência no Brasil, diferente do anuário que traz os registros informados pela Secretaria de Seguranças Públicas de cada estado. O Atlas, ele traz informações sobre violência registradas em dois sistemas, principalmente, do Ministério da Saúde. São esses sistemas que precisam ser preenchidos obrigatoriamente pelas unidades de saúde quando chega alguém que está ferido ou tem algum óbito, e é um sistema de informações sobre mortalidade, o SIM, e o SINAM, é o Sistema de Informações de Agravos de Notificação. Basicamente, algum profissional de saúde vai preencher um formulário com as características daquele atendimento, né? Se uma pessoa teve algum óbito, em que parte do corpo tem algum ferimento, se é possível discernir qual foi o instrumento usado para aquele ferimento, que parte do corpo, qual é a causa da morte, ou se a gente está tratando de algum tipo de ferimento, né? Algum caso de agressão, onde, em que parte do corpo. E também muitas informações sobre que tipo de vítima que está sendo assistido, local, cor da pele, sexo, idade e tudo mais. Esse é o conjunto de informações que compõem esses sistemas, e o Atlas vai ter um olhar mais focado dos dados de micro-regiões dentro dos estados, quais são as regiões, que tipo de crime se destaca em cada lugar, que tipo de público são os mais vitimados de acordo com o tipo de crime, de acordo com o tipo de violência também. Entendi. Daqui a pouco a gente fala sobre esse perfil, né, para a gente responder a pergunta do programa, mas antes, uma das primeiras matérias que vocês soltaram sobre o Atlas apontou aí que tem a taxa de homicídios no país ficou estagnada sobre o governo, em relação ao governo Bolsonaro, né? Quais são os dados que esse estudo apresenta e o que explica essa estagnação? Sim, de fato, essa é uma comparação da taxa de homicídio por 100 mil habitantes, que é um parâmetro usado internacionalmente para definir o nível de violência, o nível de homicídio no país, né, com o tamanho da população. Essa comparação é de 2019, que é o primeiro ano do governo Bolsonaro, com 2022, que é o último. Então, nesse período, 2019 e 2022, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes foi a mesma, de 21,7 homicídios por 100 mil habitantes. É o mesmo no primeiro e no último ano do governo. Tiveram pequenas variações, mas é bom a gente pontuar que o Brasil, em 2019, estava num momento de decréscimo, de caída do número de mortes violentas, mortes intencionais, de homicídios e latrocínios em geral, no país todo. A gente saiu de um patamar muito alto em 2017, que foi um pico da série histórica, e num período de 2 anos a gente teve uma queda bem drástica. O Atlas da Violência, a gente está basicamente olhando no retrovisor, né? Ele traz dados de 2 anos atrás.
apesar do ano de publicação ser agora em 2024. Então, é a primeira vez que, sob os parâmetros de estudo do Atlas da Violência, a gente conseguiu analisar todos os períodos de 4 anos do governo Bolsonaro. Naquela época, no começo do governo, estava chamando muita atenção essa queda drástica de homicídios no país, e o que se verificou com o passar dos anos é que, a partir daí, teve pouca variação, né? A gente termina o período de 4 anos de governo Bolsonaro com a mesma taxa que o governo tinha iniciado. Tem fatores que favorecem essa redução de crimes. O Atlas da Violência tem alguns textos mais analíticos que trazem considerações sobre o que pode explicar isso, o que favorece a redução dos homicídios, o que pode está fazendo com que a redução não seja maior ainda, né? Acho que vale a pena a gente mencionar. Elas são, em muitos casos, hipóteses, e em outros casos são resultados de estudos que o próprio IPEA fez, analisando como que a circulação de armas de fogo, por exemplo, aumenta ou não as chances de terem homicídios praticados com esses instrumentos, por exemplo, e outras análises de demografia, por exemplo. Inclusive falando aqui da redução, nas nossas matérias aqui na Folha, tem falado aí, alguns especialistas apontam ali alguns fenômenos que podem contribuir para essa redução. Pode trazer um pouquinho para a gente desse panorama? O que os especialistas apontam como esses fenômenos, né, que podem contribuir para essa redução? Justamente, o Atlas traz perspectivas de especialistas tanto do IPEA quanto do Fórum Brasileiro que analisam esse fenômeno. Por exemplo, eles trazem um dado muito interessante de transição demográfica, né? O Brasil está passando por um período de envelhecimento da média da população nos últimos anos que nunca se viu antes, né? E o próprio IPEA tem estudos que mostram que, tanto no Brasil quanto em outros países também, normalmente o envelhecimento da população costuma se observar em países que começam a ter envelhecimento da população, uma queda de homicídios. E no Brasil, mesmo se observou na década, em 10 anos, que a partir do momento que esse envelhecimento médio da população começa a acontecer, de 7 homicídios por 100 mil habitantes, na média. Então, essa é um dos motivos pelos quais o IPEA diz que é um motivo que puxa a média de homicídios, a taxa de homicídios para baixo, por exemplo. Fala também em controle de armas de fogo, né? Desde 2013 a gente tem uma legislação, que é o Estatuto de Desarmamento no Brasil. A circulação de armas de fogo caiu no país como todo. Eu lembro de ver imagens, inclusive, da época que as pessoas eram incentivadas a entregar armas de fogo. O exército passava trator por cima essas imagens eram emblemáticas, das carabinas, né? Exatamente, emblemáticas daquela época. E o IPEA tem estudos dizendo que isso resultou em alguma queda de homicídios no país, né? Tem pessoas que diziam o contrário, enfim, essa é a posição do IPEA. E uma coisa muito interessante que eu também já vi debates acontecendo, por exemplo, de ONGs, o Sou da Paz, o próprio Fórum, dizendo que a gestão de segurança pública também pode fazer muita diferença na redução da violência letal no país. Para a gente não ficar muito em termos etéreos, assim, como é que isso funciona? Quando você trabalha você melhora a investigação policial, você dá recursos para a Polícia Civil e para a perícia poderem atuar para investigar os crimes, ou então quando você identifica quais são os bairros, as ruas, os lugares dentro de uma cidade onde existe incidência maior de algum tipo de crime, e você direciona o policiamento preventivo para esses lugares onde existe, por exemplo, um certo bairro tem uma quantidade maior de roubo do que a média da cidade. Você ataca nos lugares certos
em vez de ficar fazendo policiamento ostensivo a esmo e em vez de você ficar prendendo, fazendo prisões que vão fazer pouca diferença na média. Então você costuma prender os criminosos contumazes que têm práticas recorrentes de roubo ou então que administram pequenos grupos, pequenos ou grandes grupos criminais dentro de uma cidade. E é comum você ouvir o argumento de que trabalhando com inteligência policial você consegue ter muito mais um ganho de eficiência e isso se reflete nas taxas de todo tipo de estatística criminal e os homicídios também, né? E por outro lado, o Atlas da Violência também faz considerações de que enquanto existem secretarias estaduais de segurança pública que trabalham com essas perspectivas de melhorar a gestão de segurança pública, a gente ainda no Brasil lida com um problema de criminalidade organizada muito grave no país. A atividade das facções criminosas aumentou nas últimas décadas e inclusive o confronto entre facções criminosas organizadas por disputa de território, por disputa de controle de pontos do tráfico e por aí vai. Então a gente tem fatores que influenciam tanto para aumentar a criminalidade quanto para diminuir. Essa ação direcionada aí tem dado um efeito, né, na redução também, essa ação direcionada, né, nesses pontos, como você falou, é interessante pensar. Eu acho que isso varia muito de acordo com o contexto. Os estados eles têm soluções muito diferentes para esse tipo de coisa. Você ouve gestores públicos da área de segurança argumentarem que se você bonifica os policiais para o tipo de resultado certo, por exemplo, apreensões de arma de fogo ou produtividade policial, você bonifica os policiais pelas reduções de certos índices criminais, isso em alguns casos pode também resultar em melhores resultados. Isso pode resultar numa melhora nos índices em queda de homicídio, em queda de crimes patrimoniais, roubos, furtos e tudo mais. Certo. Chegou já uma pergunta aqui no YouTube, o Daniel pergunta assim: existem dados de quem mata no Brasil? Sim, existem dados de quem mata. Esse não é exatamente o foco do Atlas da Violência. O Atlas da Violência se debruçou muito mais sobre as vítimas, né? Então, em públicos específicos, né? Violência contra públicos vulneráveis, pessoas com deficiência, vítimas de homicídio de acordo com cor da pele. O Atlas da Violência ele se debruça também sobre os contextos em que essas violências acontecem. Por exemplo, violência contra a pessoa com deficiência, mulher, negros, idosos, se isso acontece dentro de casa ou se isso acontece em via pública ou em situações em que a pessoa está sendo atendida em algum órgão público, uma violência institucional. Esse é mais o foco do Atlas da Violência. Existem outros estudos também que analisam isso com um pouco mais de profundidade. Sim. Deixa eu te perguntar, o que são... Desculpa, deixa eu voltar aqui, meu roteiro. O que são os homicídios ocultos também, que aparece também ali no Atlas da Violência, né? E quais são os dados sobre esses homicídios apontados aqui em 2022, né? São os dados. Sim, exatamente. Esse é um tema muito interessante do Atlas da Violência, até gera bastante debate entre policiais, especialistas em segurança pública, pessoas que estudam o tema, que estão do lado dos policiais que passaram para a gestão pública. Então, o Atlas da Violência ele traz esses dados sobre o que seriam homicídios ocultos no Brasil. Ele faz uma diferenciação entre quais são os homicídios, o total de homicídios registrados em boletins de ocorrência e nesses sistemas, os óbitos oficiais e os óbitos estimados.
Os pesquisadores eles estão olhando para dados que são preenchidos em equipamentos de saúde, como eu disse. Então, esses dados trazem informações sobre onde essa pessoa morreu, em qual tipo de... se ele foi ferido a bala, qual é o perfil dele, se é uma mulher, homem, jovem, velho. O Daniel Cerqueira, que é o coordenador desse estudo, ele há alguns anos desenvolve essa metodologia para determinar quais são as mortes de causa indeterminada, cuja probabilidade é muito alta de que eles sejam, na verdade, homicídios. Porque existe um tipo de classificação de morte no Brasil, são as mortes violentas de causa indeterminada. Quando seja o IML, o Instituto Médico Legal, ou os policiais que vão lavrar essa ocorrência, eles não conseguem determinar se é uma morte violenta, se foi causada por homicídio, se foi um acidente, se a pessoa se acidentou, ou então se foi um suicídio. Existem milhares de casos que acabam não tendo o registro oficial, essa causa não é determinada, elas acabam sendo registradas dessa forma. O Daniel Cerqueira, ele conta que analisou mais de 3 milhões de registros de homicídios em que foram determinadas quais as características que normalmente resultam em homicídio. Né? Você pega milhões de casos que são registrados como homicídio e você verifica onde essas mortes ocorreram, quais foram os instrumentos, se a pessoa estava dentro de casa, fora, qual é o perfil dessa vítima, e jogam essas características e as comparam com as mortes de causa indeterminada. Isso é feito por um programa de computador, uma metodologia que chama de aprendizado de máquina, né, o machine learning. Então, basicamente você pegar a base de dados de mortes com causa indeterminada e dizer, bom, essas características elas batem com 100% ou a partir de certo grau de porcentagem com a maior parte dos registros de homicídios, para determinar se aquela é muito provavelmente um homicídio. Então eles chegaram a cifra de 5.982 homicídios ocultos, ou homicídios que foram registrados como uma causa indeterminada, que muito provavelmente são homicídios no Brasil. É basicamente isso. A gente está falando de você tentar aferir qual é o tamanho do buraco na estatística, né? Entendi. E qual que é o perfil das maiores vítimas por homicídio no país? O que o Atlas da Violência 2024 aponta sobre isso? Dá para ter uma ideia do perfil? Dá para ter uma ideia boa do perfil e é um triste. Perfil triste e conhecido. Sim. Já começando pelo fato de que o Brasil é um dos países onde tem maior número de mortes violentas, né, proporcionalmente no Brasil. O Atlas mostra, como em edições anteriores, que a maior parte das vítimas de homicídios são negros e são jovens. Os negros são 76% dos homicídios, do total de homicídios no Brasil, e a população de 15 a 29 anos é quase metade, são 49% daqueles que são assassinados, né? Deixando claro que a nomenclatura de negros, conforme a metodologia do IBGE, são a soma de pretos e pardos. Então é basicamente isso, assim, conforme a gente estava falando mais cedo, de que o envelhecimento da população também é um fator predominante que costuma trazer para baixo os índices de homicídio. Basicamente, a gente tem pessoas muito jovens e principalmente negros no país sendo mortas, sendo vítimas de
mortes intencionais, né? O Atlas estima que o risco de uma pessoa negra ser vítima de homicídio no país é quase 3 vezes maior do que as populações não negras. Sim, infelizmente um dado que a gente já conhece, né, e que continua, né, que persiste. Eu queria que você falasse também quais são os outros perfis, né? A gente viu também, o Atlas também aponta ali o homicídio de indígenas também, né? Queria que você falasse um pouquinho o que traz, né? O que aponta sobre o homicídio de indígenas no Atlas de 2024? O Atlas, ele teve uma mudança de metodologia nessa edição em relação aos indígenas, porque pela primeira vez eles estão usando os dados do censo do IBGE e não estimativas da população. Então, os pesquisadores acham que, inclusive, eles chegaram numa estimativa mais precisa da proporção de vítimas de violência na população indígena. E uma coisa inédita que aconteceu em 2022 é que a morte de indígenas, a taxa de homicídios dos indígenas se equiparou pela primeira vez em 11 anos à taxa de homicídio da população em geral do país, né? A série histórica mostra que os indígenas costumam ser vítimas de homicídios a uma taxa muito maior do que o restante da população. E de fato, em anos recentes, houveram picos de violência letal contra os indígenas. O estudo destaca os anos de 2013 e 2020 como anos em que essa população foi especialmente vitimada. E a gente tem, embora essa taxa tenha se parado, a gente tem ainda estados no Brasil com taxas de morte de indígenas muito altas, né? Mato Grosso do Sul e Roraima, por exemplo, têm taxas acima de 100 homicídios por 100 mil habitantes, que é altíssimo. E os municípios com terras indígenas costumam ser aqueles onde essas populações são mais vitimadas. Tá? Entendi. Túlio, o Atlas também aponta ali os dados, né, de homicídio também da comunidade LGBTQIA+, e dos PCDs. Queria que você trouxesse pra gente essas informações também do Atlas. Pois é importante pontuar que em relação à população LGBTQIA+, e também aos PCDs, a gente não está falando de homicídios, e sim contextos de violência mais abrangentes, como agressão, violência psicológica, violência institucional, só que são dados bem relevantes. Foi a segunda vez, se eu não me engano, que o Atlas estimou índices de violência contra a população LGBTQIAP+, e houve um aumento de 39% nos registros de violência contra essa população de 2021 para 2022. São 8 mil pessoas sendo registradas nesses sistemas reportando algum tipo de violência. E entre os PCDs é importante dizer que aqueles que têm deficiência intelectual e as mulheres deficientes são aquelas que mais sofrem esses tipos de violência, seja agressão, seja algum tipo de abuso psicológico, violência sexual também. São populações que muitas vezes já são vulneráveis quando elas não têm deficiência e quando elas têm deficiência elas acabam sendo ainda mais vitimadas. Sim, dados pra gente que chamam a atenção aí nesse Atlas, né? Túlio, quais são as regiões do país em que a taxa de homicídio é maior? Também traz ali algumas cidades, né, que se destacam ali por serem mais violentas. Que cidades que são essas? De fato, mais uma vez o Atlas destacou as regiões de Nordeste e Norte como as mais violentas do país, muito acima da média. Principalmente no Nordeste, que é a região que lidera a taxa de homicídios no país, a Bahia é o estado mais violento, tem 45 mortes por 100 mil habitantes, que é mais do que o dobro da taxa nacional. E na região norte, o Amazonas, com 42 homicídios por 100 mil habitantes, o que é o dobro da média nacional. Tem uma trajetória de crescimento da violência nas duas regiões a partir de 2014, então ano a ano a gente vê uma dinâmica de aumento de violência nessas regiões, e a Bahia de fato é
um estado que chamou muita atenção nessa edição do Atlas Violência, porque dos 10 municípios mais violentos do país, 7 são baianos. Santo Antônio de Jesus, Jequié, que foi na edição anterior o município mais violento do Brasil, agora em segundo. Simões Filho, Camaçari e Juazeiro são os 5 municípios mais violentos do Brasil, todos baianos. Salvador, que é a capital mais violenta, segundo o Atlas, é nono município com maior taxa de homicídios no país. Certo. Vamos falar agora sobre as vítimas de violência sexual. O que o Atlas apontou sobre quem são as maiores vítimas no país? Bom, de fato, o Atlas ele foi publicado bem no momento em que existia uma discussão nacional sobre esse tema de violência sexual, e no meio da discussão sobre o projeto de lei anti-aborto por estupro. E o Atlas mostrou justamente que 6 em cada 10 vítimas de violência sexual são crianças de até 14 anos, né? São números muito impressionantes, que meninos até 9 anos são 30% dos registros de violência sexual. O Atlas ele não faz o recorte necessariamente por estupro, mas uma estatística que fala de todo tipo de violência sexual, né? Seja algum tipo de abuso, e a população de 10 a 14 anos é a mais vitimada. Quase metade dos registros de violência sexual é justamente em crianças de 10 a 14 anos. E meninas, né? Meninas, justamente. O que chama muita atenção para o que está se propondo para a criminalização do aborto. Enfim, o projeto de lei não fazia uma diferenciação nem de idade, nem e estimavam uma pena para as pessoas que fazem aborto maiores ainda do que para os agressores, né? Ou seja, o Atlas demonstra que os menores de idade são mais do que a metade das vítimas desse tipo de violência. Demonstra em dados, né, para a gente confirmar, né, o que a gente vem falando. E para finalizar, Túlio, eu queria que você falasse, continuando falando aqui sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, o que os especialistas apontam ali como soluções para combater esse tipo de violência? Olha, de fato, eu queria destacar uma entrevista que o colega Claudinei Queiroz fez com o Rodrigo Azambuja, que é coordenador da Defensoria Pública no Rio de Janeiro, que atende crianças e adolescentes. O que eles destacam é que a gente está falando de uma população que está em formação ainda, né? Muitas vezes, quando sofre esse tipo de violência, não entende o que está ocorrendo. Esse é um aspecto da violência sexual contra menores de idade que a Samira Bueno, que é uma das coordenadoras do Atlas, destacou muito na apresentação. E se fala muito sobre a importância da educação para que as vítimas se deem conta do que elas possam identificar esse tipo de violência, né? Basicamente, os especialistas consideram que a gente tem um arcabouço legal suficiente, né? Um arcabouço de leis e de jurisprudência suficiente para que os agressores sejam punidos, mas a questão é que é um tipo de crime que acontece no silêncio, né? Entre 4 paredes, dentro dos domicílios, e é por isso que é tão difícil a gente ver esses crimes serem notificados, né? Se estima muito que esse tipo de violência seja subnotificado. Então, daí a importância da educação nas escolas para que as vítimas possam identificar, saberem que estão sendo vítimas, né? Não só dentro das escolas, mas também em campanhas dos órgãos públicos para evidenciar
esse problema, né? Acho que esse seria o principal destaque para uma via de prevenção contra essa violência. Muito bem. Túlio Cruz, repórter da Folha. Muito obrigada, Túlio, por ter vindo aqui falar desses dados que são impressionantes, né? Mas é importante a gente trazer informações, né? Dados aí do Atlas da Violência. Obrigada, seja muito bem-vindo, sempre aqui no Como é que é, volte outras vezes. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.